Produção de etanol de milho deve dobrar em 2025. Até onde os preços do grão podem chegar? O Joãozinho Grafista traz pra gente os detalhes com análise gráfica do mercado do milho. Antes, quero falar com você, produtor rural. Muito obrigado pelo que você faz. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O mês de março foi aberto com pouca fixação de milho para venda no Brasil. Neste momento, os produtores estão mais preocupados com a colheita da soja e atentos ao encarecimento dos fretes. A oferta, que já deve ser limitada, dada a alta demanda para exportação, pode ficar ainda mais ajustada a depender da produção de etanol. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, comenta uma pesquisa que projeta produção dobrada desse combustível nesse ano 2025. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá, como toda segunda-feira, falar como foi o mercado do milho, mercado físico, mercado futuro. Chuvas chegaram no fronte, graças a Deus. Mas vamos lá comentar como foi o mercado físico, o mercado futuro e o que a gente pode esperar para essa semana que começa no mês de março. Como sempre, então, vamos no milho no mercado físico, né? De acordo com o boletim aí da Safras e Mercado, oferta limitada para venda impulsiona preços do milho no Brasil. O mercado de milho então registrou mais uma semana de negócios travados aqui no Brasil. De acordo com a Safras Consultoria, a oferta limitada para venda impulsionou os preços. Se não tem ninguém para vender, né? O mercado tem que subir, uma vez que os produtores seguem focados na colheita da safra de soja. Há preocupações também com encarecimento dos fretes para deslocamento do cereal a grandes distâncias, o que limita o ritmo de comercialização, ainda que os consumidores estejam bem ativos no mercado na busca de lotes. No cenário internacional, a semana foi marcada por altos e baixos na Bolsa de Chicago para o milho, a demanda aquecida para o cereal norte-americano e o corte nos estoques globais do cereal, safra 24-25, atuaram como fatores de suporte. Por outro lado, a manutenção dos estoques norte-americanos e as preocupações com a guerra comercial imposta pelo presidente Donald Trump a parceiros comerciais do país e outros mercados tenham atuado como elementos de pressão às cotações. Menino custoso esse Trump, né? Preços internos. No mercado disponível ao produtor, o preço do milho em Cascavel, no Paraná, foi cotado a R$ 81,00, à frente a R$ 80,00 na semana retrasada. Em Campinas, CIF, a cotação ficou em R$ 95,00, frente a 93 na semana retrasada. Mogiana Paulista avançou de 91 para R$ 92,00 a saca. No estado do Mato Grosso, em Rondonópolis, a saca foi cotada a R$ 83,00. Foi a que mais subiu aí, tá? De 71 para R$ 83,00, um avanço de quase 17%. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 77,00, frente a R$ 76,00 na semana anterior. Aqui em Minas Gerais, capital do Triângulo Uberlândia, preço na venda na saca subiu quase 5%, de R$ 81 para R$ 85,00. E no estado de Goiás, em base Rio Verde, aumentou 10%, de R$ 77 para R$ 85,00. Então, Mato Grosso e Goiás subiram bem aí os preços. Quanto às exportações, as exportações de milho no Brasil apresentaram uma receita de 105,730 milhões de dólares em março, nos primeiros 3 dias úteis, com média diária de 35 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 446,940 mil toneladas, média de 148,980 toneladas. Bom, de notícia de destaque ao longo da semana, chamou a atenção uma notícia aí na agência Reuters, dizendo que a produção de etanol de milho no Brasil deve quase dobrar até 2032, diz o banco Citi, o antigo Citigroup, né?
país produziu cerca de 6,3 bilhões de litros em 23-24 e deve aumentar o volume para 9,5 bilhões de litros durante a atual temporada. A produção anual de milho, de etanol de milho no Brasil deverá quase dobrar para cerca de 16 bilhões de litros até 2032, afirmou o banco de investimento Citi em uma nota publicada na terça-feira passada, dia 11. De acordo com o banco, o Brasil produziu cerca de 6,3 bilhões de litros de etanol de milho em 23-24 e deve aumentar o volume para 9,5 bilhões de litros durante a atual temporada. Enquanto o Brasil contava com 22 usinas de etanol de milho em operação no ano passado, 12 instalações adicionais estão sendo construídas e outras 9 receberam sinal verde da reguladora ANP para a construção. O etanol de milho oferece vantagens importantes em relação à cana-de-açúcar, já que o tempo de armazenamento do milho e os custos mais baixos de transporte permitem a produção em áreas mais remotas, disse o banco. O Citi notou que o milho pode equilibrar o mercado de etanol do Brasil, garantindo uma oferta consistente, especialmente durante a entre-safra da cana-de-açúcar. Em janeiro, a União Nacional de Etanol de Milho, a UNEM, afirmou a agência Reuters que esperava que a produção de etanol de milho nesta temporada excedesse as previsões em cerca de 200 milhões de litros, elevando a produção total para cerca de 8,2 bilhões de litros. É isso aí, vamos torcer para que seja mais uma fonte renovável de energia. O milho vive um momento de altas nos preços internos. Em meados de setembro do ano passado, o valor da saca se aproximava de R$ 69,00. Neste momento, a cotação está próxima de R$ 100,00 em alguns pontos do Brasil. O Joãozinho Grafista chama a atenção para as exportações. Os embarques aumentaram em 7 vezes durante a primeira semana de março, se comparado com o mesmo período do ano passado. Bom, faz tempo que eu não falo aqui do milho da B3, mas uma notícia aí. Eu gosto muito do pessoal do site Farm News, são bem estatísticos. Comentaram um pouquinho aí como foi o mercado, o preço do milho na bolsa, de contrato na B3, o contrato março, que ainda é o mais líquido, mas já vamos pular para o maio. Mas o contrato do futuro do milho na bolsa, o contrato março, caminha para o final das negociações, fechando próximo da máxima na quinta-feira, fechou a R$ 89,00 por saca, acompanhando o mercado físico, o CPEA, como é lógico que ele está aproximando do final, lógico que o contrato maio vai ser o mais líquido para frente. Compararam, achei interessante que eles fizeram uma comparação entre físico e contrato futuro na B3. Nos próximos meses. É lógico que o mercado a gente chama de mercado invertido. O que é invertido? O primeiro mês sempre vale bem mais e os outros meses vão recuando, mas é aquela história, eu sou você amanhã. Por exemplo, o CPEA fechou a quase R$ 90,00, 89, 88 na quinta-feira. Então você pega, por exemplo, contrato março na bolsa 89, maio 79,80, julho 72,37, setembro R$71,00. E aí é o que eles disseram. É interessante observar que apesar da alta do grão em 2025, com uma demanda firme, a expectativa futura dos preços se mantém abaixo do valor atual do grão. Então, como expliquei, o mercado invertido. Apesar da esperada queda devido à oferta de milho safrinha, as exportações do milho devem apresentar recuperação em março, como eu comentei no início, já que o dado parcial de março de 2025 até a primeira semana do mês foi 7 vezes maior que a média diária de embarque em março de 24. Então, o Brasil exportando muito milho. Isso porque a média parcial diária de embarques de março foi de 148,98 mil toneladas, enquanto a média diária de embarque no ano passado, olha só a diferença, 21,36 mil toneladas. Mesmo assim, os embarques de milho no Brasil para o mercado internacional nos 2 primeiros meses desse ano ficou 23% abaixo de 2024. Então eu achei isso aí bem interessante para passar para vocês. Aproveitando rapidinho, vamos olhar então o gráfico do milho lá na B3. E na Bolsa Brasileira o milho subiu e muito.
Atualmente o contrato março tá para vencer, mesmo assim, se a gente pegar as mínimas, né, em setembro do ano passado, final de agosto do ano passado, né, tava quase R$69 o milho, já tá beirando os R$90. Lógico que alguns estudos de análise gráfica, como vocês sabem que eu gosto muito, né, principalmente o Fibonacci, ele, na minha opinião, ele chegou no alvo. A gente trabalha sempre com aquela proporção de 0, 38, 50, 61% e o 100%. E o 100% indicava exatamente aí, R$90. Lógico que a gente tem outros estudos que a gente pode tentar ainda prever para onde vai o mercado, né? Porque é o que faz o Fibonacci, né? A gente pega dados passados, prevê para onde que vai os preços na famosa expansão de máximas com mínimas. Mas todas as proporções que eu andei aqui calculando, né, já me dava essa base mais ou menos, né, de poder chegar aos 90, a não ser que eu pegue uma expansão um pouco maior. Quer ver? Vamos lá, vamos pegar a mínima lá embaixo nos R$66, que foi em março do ano passado, né, com, sei lá, a máxima de novembro ali, né, no final de novembro, praticamente, que foi nos R$77, quer dizer, então ele ainda me dá uma projeção, se manter acima dos 85 e acima dos 89, de buscar R$96 esse milho março, mas que subiu muito, tá bom? E lógico que suporte aí no caso seria os 85, depois 81, 80, R$78, né, seriam os suportes aí para o contrato março. Para quem tem as plataformas, né? CCM, tá? CCMH25, bom, ou CCMH 2025 lá no TradingView. Vai milho, vai preços altos, vai exportações, vai commodities. Uma das habilidades que parece não ser ensinada mais nas escolas é como trabalhar bem em grupo. Mas é uma das habilidades mais importantes a aprender se você quiser se tornar uma pessoa feliz. Se você não trabalha bem com outras pessoas, você será infeliz em boa parte da sua vida. O que você precisa aprender então para trabalhar com outras pessoas? Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a cooperar com os outros. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs com as pessoas que ministramos, que adoramos juntos. Devemos tratá-los como tal. Também é uma irmandade, onde nós trabalhamos e servimos juntos com um objetivo comum, a grande comissão. Nós também estamos na mesma luta contra Satanás e precisamos nos apoiar. Precisamos nos defender e nos encorajar uns aos outros. O melhor lugar para aprender a cooperar com os outros, então, é na igreja. Segundo, você precisa aprender a ser atencioso. Esta é a chave para a felicidade. Quanto mais atencioso você aprende a ser sobre as necessidades, dúvidas, medos de outras pessoas, mais feliz você será. Se você não tiver consideração, terá uma união infeliz, por exemplo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Nenhum de nós é, por natureza, uma pessoa atenciosa, porque tendemos a pensar em nós mesmos primeiro e não nas necessidades dos outros. Cultivar uma vida em comum dá trabalho, e aprender a conviver e também a trabalhar bem com os outros exige prática. Como um jardim que requer cultivo para dar frutos, você verá como o seu esforço produz frutos de felicidade e relacionamentos fortes. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.